A minha relação com a fábrica é uma relação de família, uma relação familiar. Eu sou o caçula da família, que tive a oportunidade de trabalhar na fábrica manufatura Fluminense Tecidos, na qual o meu avô, o velho Belarmindo Miranda, era mestre, chefe da estamparia da fábrica. O meu pai, à época, estampador. O meu tio mais velho e padrinho, irmão mais velho do meu pai, meu padrinho, era chefe da gravação. E o meu tio caçula, o meu tio mais velho era o José Miranda. O meu pai era Hercílio Miranda. E o meu tio caçula, o Belarmindo Miranda Filho, antes de se formar em Direito, ele era desenhista da gravação da fábrica Manufatura de Tecido. E eu era desenhista padronista. O pano, o produto final começava na minha mão, passava pelo meu pai, não, primeiro na gravação, pelo meu tio, que ampliava o desenho que eu fazia em tamanho original, ele ampliava, sob a supervisão do meu tio, que era o chefe dele, que era o chefe da gravação. Aquele desenho ampliado ia para o pantógrafo, era gravado num cilindro de cobre e depois ia para a estamparia e era estampado. E ali o meu pai, na condição de chefe de uma das máquinas da estamparia, tudo supervisionado pelo meu avô, o velho Miranda, que era o patriarca da família. Então a família Miranda teve muita tradição durante todo o tempo que a fábrica funcionou, que estava em funcionamento. E depois, por extensão, eles também participaram ativamente do clube que foi fundado, né, por um grupo de operários da fábrica de tecido. E a minha família, durante muitos anos, além de serem fundadores, também foram dirigentes do clube, essa coisa toda. Entendeu? Então eu realmente tenho uma afinidade muito grande não só com a fábrica, como também com o time, modéstia à parte, sem falsa modéstia, o timaço do Manufatura Atlético Clube. A minha família, conforme eu falei, foram fundadores do clube, junto a outros desportistas também que trabalhavam na fábrica. Eu posso até citar alguns. O senhor Naim Life, que era o fiscal da fábrica e na intimidade era chamado de Antônio Gorila, mas o nome dele era Naim Life. O senhor Uzimbo também foi um grande incentivador do clube. A família Barreto, advogado da fábrica, João Francisco Barreto Filho, que era filho do porteiro da fábrica, o irmão dele, mais novo, Davi Marcos Barreto, que era chefe do almoxarifado da fábrica, que foi um grande também incentivador, chegou a ser jogador do Manufatura, o Davi. E o meu pai meu tio foi presidente, meu pai foi presidente. E quando naquela época, quando se falava, ainda hoje, quando se fala em manufatura, no time do Manufatura, a pessoa faz logo a correlação do time com a figura do meu pai, com o meu nome do meu pai. Porque meu pai era jornalista e divulgava muito, não só o Manufatura, como todos os outros clubes de Niterói e São Gonçalo. Meu pai era aquele dirigente que acompanhava o time em todos os locais que o time ia jogar, incentivava os jogadores, divulgava muito na coluna que ele tinha no jornal O Fluminense e em outros veículos de imprensa de Niterói e São Gonçalo, que ele teve a oportunidade de trabalhar. E ele era
aquele diretor que estava ali, à beira do gramado, ali que estava no vestiário, que estava acompanhando, incentivando os jogadores, entendeu? E que tinha um amor muito grande pelo clube, a ponto do que hoje fala manufatura, automaticamente a pessoa lembra da figura do meu pai, entendeu? Ele tinha era um Hercílio Manufatura, as coisas se confundiam, entendeu? De tanto que ele se dedicava ao clube. E eu, naquela época, ainda criança, eu tive a oportunidade de ser o mascote do Manufatura. Esse fato me honra muito. Por quê? Porque, diferentemente do que ocorre hoje, os clubes, cada clube tinha um só mascote. Hoje o time entra em campo com 20, 30 crianças uniformizadas, com o uniformezinho do clube. Naquela época não, cada clube tinha um mascote só. Então, para mim, foi motivo de... eu ia todo entusiasmado, todo empolgado quando o Manufatura entrava em campo e eu entrava junto na condição de mascote do clube. Isso aí ocorreu dos meus 4 anos de idade até por volta de meus 11, 12 anos. Eu fui o mascote do Manufatura. O Manufatura era um clube conceituado a nível estadual. Antes da fusão do estado da Guanabara com o estado do Rio, o Manufatura, inclusive, foi o campeão do último campeonato estadual do antigo estado do Rio de Janeiro. Isso no ano de 1977. Entendeu? Então, isso ficou muito marcante na vida, né, do clube do Manufatura. O Manufatura foi um celeiro de craques aqui em Niterói, não resta a menor dúvida. Inclusive, vários jogadores de Manufatura depois conseguiram, né, fazer parte de grandes clubes daqui do Rio de Janeiro, na época do estado da Guanabara. Nós tivemos, por exemplo, o Toninho Machado, que jogou no Vasco, era do Manufatura, depois jogou no Vasco, ele era gerente de banco. Nós tivemos o Fernando, um grande goleador, que é apelidado de Fernando Fominha, jogou na Portuguesa. Nós tivemos o Sabará, o homônimo do grande Sabará do Vasco, que jogou também na Portuguesa. E vários outros que foram para o Rio. E a nível aqui de Niterói, nós tivemos alguns jogadores inesquecíveis. Renato Jacaré, Leitoa, Mama Reis, assim na faixa de idade de outros grandes jogadores, a exemplo de Tinho, Aureliano, Ortunho, que era o apelido que o papai botou nele, mas na realidade o nome dele era Enésio Fonseca, que a exemplo de Aureliano também foi presidente do clube Combinado 5 de Julho, ali do Barreto. Então nós tivemos ali o Doquinha, um jogador excepcional, naquela época era chamado de Centeralf, distribuía a bola, né, que era um jogador excepcional, que tinha um irmão mais velho do que ele um pouco, que era um senhor goleiro chamado Valdir Moreira. Nós tivemos um goleiro lá, mais de uma faixa de idade menor, que fez uma carreira brilhante no Manufatura, que era chamado de Serrano, que era filho de um comissário de polícia muito respeitado no bairro do Barreto, o investigador Serrano, e o filho dele era um grande goleiro, agarrou durante muitos anos no Manufatura, era também chamado de Serrano, a exemplo do pai dele. Tivemos o Hélio Careca. Hélio Careca era um jogador excepcional, jogador de defesa, excepcional, não perdia uma bola na cabeça. Ele não era muito alto, de estatura mediana, mas o atacante podia ser bem mais alto do que ele, e na disputa na bola alta ele ganhava todas. E vai por aí afora. Tivemos muita gente bastante renomado. O próprio Laudelino, que eu já soube que ele já fez aqui também uma entrevista, ele foi um grande jogador lá do Manufatura. O bairro do Barreto, na época, era um bairro considerado um bairro industrial. Nós tínhamos várias indústrias, um comércio muito
concorrido. Nós tínhamos ali no bairro a Fiat Lux, que é a fábrica de fósforo marca Olho, e tínhamos outras grandes indústrias. Tínhamos a fábrica do filtro Rei, que na época era considerado o filtro de melhor polimento a nível de Brasil, aqueles filtros de barro. Tínhamos a fábrica de vidro Arco-Íris, tínhamos a fábrica de Rumerino, tinha o Branquiol Jaspiol, fábrica de saponáceo. Então, e com isso tinha muitos times, muitos clubes. Para vocês terem uma ideia, ali na Rua Galvão, onde hoje tem o Mercadão, tipo, assim como fosse uma mini Ceasa, ali do bairro do Barreto, ali tinham quatro campos de futebol. Então a garotada tinha onde jogar, tinha onde a desenvolver o seu talento, onde aprender, né? Aprimorar o seu dom de jogar futebol. Então as coisas aconteciam com muito mais facilidade. Hoje a garotada não tem onde jogar, tudo muito difícil. E aí surgiram grandes craques, daí surgiram grandes craques. E o Manufatura, ele disputava na época o campeonato niteroense contra outros grandes clubes que tinha em Niterói, como o Ipiranga, o Fonseca, o Niteroense, o Fluminense ali da Rua Xavier de Brito, que era chamado de Fluminensinho. E a nível estadual, do campeonato estadual, que eu já tive até a oportunidade de falar, que o Manufatura foi o campeão do último campeonato do estado do Rio de Janeiro, antes da fusão com o estado da Guanabara, tinha também adversários memoráveis. O Motorista e o Fluminense de Rio Bonito, o Serrano de Petrópolis. A rivalidade era muito grande. Quando o Motorista vinha jogar aqui no campo do Manufatura, aquilo era uma festa. O Motorista é um clube muito famoso de Rio Bonito, existe até hoje, continua em evidência. E a nível de niteroense, a nível aqui municipal, tinha um time que eu não mencionei quando eu mencionei outros grandes clubes de Niterói, eu omiti, agora lembrei, ainda bem, do Cruzeiro de Pendotiba, o grande Cruzeiro de Pendotiba. Lá tinha um estádio que era apelidado de Alçalpão, para vocês terem uma ideia. E quando o Manufatura ia jogar no Cruzeiro de Pendotiba, era uma coisa terrível. A rivalidade era muito grande, lá tinha um jogador que era o líder do clube lá, chamado, vou tentar lembrar o dele, Fortunato. Fortunato era o líder lá do Cruzeiro. E era um pouco até violento e tentava intimidar os jogadores do Manufatura, principalmente os mais novos, mas a gente conseguia sair muito bem. A torcida deles também era muito fervorosa, a torcida do Cruzeiro, e teve até um episódio que quando a gente saía do Barreto para ir lá para Pendotiba jogar contra o Cruzeiro, a gente ia de caminhão, dos caminhões da fábrica. Os caminhões da fábrica. Parecia um grupo de pau de arara naqueles caminhões, na carroceria. E na subida ali, depois no final da rua Noronha Torrezão, ali em Santa Rosa, que tem a subida chamada de Viradouro, que tem aquele morro que chamam de Garganta. Aí tinham moradores ali naquelas encostas ali que jogavam pedra no caminhão que a gente estava subindo para ir jogar lá em cima. Tudo para intimidar. E todos os clubes de Niterói tinham grandes abnegados. Os diretores se dedicavam integralmente ao time por amor ao clube, por amor à camisa, sem visar nenhum benefício próprio, sem visar se autopromover às custas do clube. E eu posso citar alguns, o Fonseca, por exemplo, tinha o seu Poli, que o nome dele era Polidoro Fontinelli, tinha o Paulinho de Moraes, outro abnegado do Fonseca. No Ipiranga tem o seu Raul da Veiga, um nome inesquecível, todo mundo da velha guarda lembra desses nomes. O niteroense, o Milton,
pessoas, entendeu, de grande expressão e nos clubes que cada um deles representava. A exemplo da minha família lá no Manufatura. Tá? E o Manufatura, ele foi fundado, conforme já foi falado, por um grupo de operários, né, da fábrica Manufatura Fluminense de Tecidos. E esse foi fundado no dia 11 de abril do ano de 1944. Para vocês terem uma ideia, eu tinha 1 ano de idade quando o Manufatura foi fundado. E o patrono, o diretor-presidente, proprietário da fábrica Manufatura Fluminense de Tecido, era o senhor Eduardo Haddad. O senhor Eduardo Haddad. E quando o Manufatura retomou o campo que era usado por um outro clube famoso do bairro do Barreto, chamado Byron Futebol Clube, lá era o campo do bairro, mas o terreno pertencia à fábrica de tecido. Então o Manufatura cresceu muito, o clube precisava de um estádio. Então o clube retomou o terreno, fez uma reforma lá no campo, fez antes as arquibancadas eram de madeira, aí fez a arquibancada de alvenaria e botou alambrado, aquela coisa toda, o que tinha de melhor na época aqui em Niterói, e homenageou o sogro do seu Eduardo Haddad, que era o presidente do Honra da Manufatura, né, o dono da fábrica. Então colocou o nome do campo de Estádio Assad Abdala. E tive grandes jogos ali nesse estádio. Inclusive eu tive a oportunidade de assistir a um jogo que ficou muito marcante na minha memória. Eu ainda garoto, assisti ali um jogo, não do Manufatura, assisti vários jogos do Manufatura, todos praticamente que o Manufatura jogou ali no seu estádio, no seu campo próprio. Mas teve um que foi marcante para mim, que foi Vasco. Eu sou vascaíno, e teve um jogo, veio um time do Vasco, um time místico do Vasco, para jogar contra o Oliveira. Oliveira também era um grande time que tinha aqui no bairro Largo do Barrado. Ali no Largo do Barrado tinha um time chamado Oliveira, que tinha um timaço de futebol. E nesse time tinha um jogador, um centroavante, goleador famoso, chamado Ari Escafo, que o pai dele também já havia sido jogador de futebol, e ambos, pai e filho, tinham fama de grandes chutadores, um chute muito forte. E veio um combinado do Vasco jogar contra o Oliveira, no campo do Manufatura. Eu, como vascaíno doente, e que tenho na condição de meu ídolo no esporte, o Barbosa, goleiro do Vasco, Moacir Barbosa, goleiro do Vasco, goleiro da seleção brasileira, na minha opinião, talvez o maior injustiçado do futebol brasileiro. Jogaram nos ombros de Barbosa a culpa pela derrota da seleção brasileira na Copa de 1950. E eu considero ele o maior injustiçado do futebol brasileiro. E, apesar dessa injustiça que fizeram com ele, ele continua até hoje sendo o meu grande ídolo no esporte brasileiro, Moacir Barbosa. E nesse dia o Barbosa entrou em campo com a mão esquerda toda enrolada de atadura, e entrou em campo como se estivesse com algum problema de alguma luxação na mão esquerda, coisa que o valha. E teve um pênalti contra o Vasco. Eu atrás do gol do Vasco, agarrado no alambrado, as arquibancadas eram nas laterais, atrás do gol não tinha arquibancada. E quem foi bater o pênalti? Ari Escafo. O cara deu um chute no ângulo direito de Barbosa. Barbosa pegou ela, ele tinha uma mão enorme, pegou ela, trouxe ela junto ao peito e caiu com ela. Agarrou o chutaço de Ari Escafo. Aquilo foi uma coisa... A torcida vascaína, que se achava presente em grande número,
vibrou muito com aquela situação e tal. E ao término do jogo, Barbosa tirou a atadura e saiu quicando a bola com a mão esquerda, saiu de campo, quicando a bola com a mão esquerda. Ele não tinha nada, não tinha nenhum problema na mão. Talvez, sabedor da fama de grande chutador do Ari Scarpa, ele quis tirar uma onda e realmente tirou. E saiu de campo batendo a bola. Então esse foi um jogo marcante que eu vi ali no estádio Assad Abdallah. Logo após veio a fusão, né, do estado da Guanabara com o estado do Rio. Aí não teve mais o campeonato estadual com a participação dos clubes do lado de cada baía da Guanabara, né? Fica só, a coisa ficou mais restrita lá, os clubes do antigo estado da Guanabara. E o futebol do estado do Rio começou a ficar um pouco decadente, perdeu em importância, conforme vários outros segmentos da sociedade, do comércio, perderam muito em importância com a fusão. Perdeu a condição de capital, Niterói perdeu a condição de capital do estado. E o Manufatura ainda se manteve durante um bom tempo. E depois, já me antecipando, depois de alguns anos, quando os clubes de Niterói começaram a ter um nível de importância menor do que o prestígio que gozavam anteriormente, gozavam antes da fusão, e que o próprio Manufatura já estava se sobressaindo mais na parte social, que nós tínhamos uma sede social que tinha uma programação muito, assim, variada, com baile, grandes bailes, com os melhores conjuntos da época aqui de Niterói e São Gonçalo, melhores orquestras. E tínhamos teatro amador, inclusive dali do teatro amador saíram alguns artistas que chegaram a trabalhar até na Rede Globo, conforme foi o caso do Roberto Roney, foi um grande humorista que trabalhou nos programas humorísticos, não só da Globo, como de outras emissoras. E na época ele morava em frente à sede do Manufatura, o pai dele era um farmacêutico, tinha uma farmácia exatamente em frente à sede do nosso clube. Era o seu Magalhães, um farmacêutico conhecido no bairro. E o filho dele, que era conhecido por Jairinho, na época de garoto, depois teve o nome artístico de Roberto Rony e fez carreira. E ele começou a vida artística dele como membro do teatro, da nossa escolinha de teatro lá no Manufatura. E os clubes foram, assim, passada aquela fase áurea, né? Que nós tivemos lá esses grandes jogadores, que eu já citei alguns, tivemos grandes técnicos, né, que eu não posso deixar de mencionar, a exemplo de Violino, e todos com apelidos assim bastante estranhos, mas pessoas de muita capacidade intelectual, capacidade técnica, né, sabiam transmitir os seus conhecimentos para os nossos atletas. É o caso do Violino, o Bandolim, o Afonso Celso Bassi. O Maitá é um outro clube, co-irmão do Manufatura, outro clube do Barreto, que ainda está em atividade até hoje, né? O Manufatura, infelizmente, foi extinto, a exemplo da fábrica de tecido também, está lá foi extinta, parou de funcionar, está lá o patrimônio todo lá, parado lá, já fizeram algumas tentativas de retomar as atividades da fábrica, mas ainda não lograram o êxito. Queriam fazer ali um polo de moda, essa coisa toda, mas nada foi avante. E o clube foi extinto. E antes da extinção do clube, ainda houve uma tentativa de voltar aos tempos de glória, transformando o Manufatura Futebol Clube em Associação Desportiva Niterói. Essa Associação Desportiva Niterói foi a transformação do Manufatura com essa nova denominação para disputar a segunda divisão do Campeonato Carioca. Era como se fosse um representante do futebol de Niterói lá no Rio de Janeiro. E essa fase aí durou durante alguns anos, mas foi num período que eu estava ausente aqui
de Niterói por motivo de ordem profissional. Eu estava radicado em Barra Mansa, no município de Barra Mansa, e não acompanhei muito de perto essa fase depois que o Manufatura passou a ser denominado de ADN, Associação Desportiva de Niterói, e passou a disputar lá o campeonato da segunda divisão do Carioca da segunda divisão. A exemplo do que está ocorrendo atualmente com o Canto do Rio. O Canto do Rio, um clube de tantas glórias no futebol do passado, está tentando voltar a disputar o Campeonato Carioca e já está tentando lá na segunda divisão também, voltando pela segunda divisão. Eu não sei se alguém já falou das cores do Manufatura. Manufatura era vermelho e branco, entendeu? A exemplo do Bangu. Talvez até por influência do Bangu, porque a minha família, antes de trabalhar aqui na fábrica Manufatura Fluminense Tecido, vieram do Bangu, vieram lá da fábrica de tecido Bangu. Na época que o dono da fábrica era o famoso Silveirinha, que era um grande incentivador do futebol, do clube do Bangu. Então, as cores, acredito eu, vermelho e branco, as cores de Manufatura, entendeu? Eu tinha 2 uniformes. O primeiro uniforme, calção vermelho, camisa branca, com o escudo era um losango com o nome Manufatura escrito, a inicial e a última letra menor e as letras do meio maiores, formando o losango. E calção vermelho e camisa branca. E o segundo uniforme era camisa vermelha com escudo bordado em branco e o calção branco. Então, essas eram as cores do Manufatura. E a bandeira também. Agora eu não me lembro, realmente não lembro de hino, se tinha algum hino. Essa música é uma paródia que o meu pai fez, em cima da música da Mangueira. Mas ela não é exatamente vinculada ao Clube Manufatura, não. Ela é mais sobre o bairro do Barreto. Essa eu sei de cor, essa foi o meu pai que fez, que é Mangueira, teu cenário é uma beleza. Então ele fez Barreto, capital dos petroleiros. Petroleiros é quem gostava de tomar uma cachaçinha. Naquela época chamava de cachaceiro, chamava de petroleiro. Então ele fez essa paródia em homenagem ao bairro do Barreto. Se vocês quiserem eu posso até cantar a paródia. Por favor. Barreto, capital dos petroleiros, onde o dinheiro acabou, os bares com seus garrafões vazios, só dá tristeza e horror. Todo mundo já conhece a praça, pelo apito do tecido e o cheiro da cachaça. Chegou, oh, oh, Pau Pereira chegou, oh, oh. Barreto, seus boêmios queridos, estão na praça, perdidos, cantando samba e caneando a noite inteira, para mostrar a essa gente que a base é o Pau Pereira. No início, praticamente todos. No início, todos trabalhavam na fábrica. E depois, com o decorrer do tempo, aí foi vindo algum de fora que não trabalhava na fábrica. Que trabalhava na fábrica, nós tivemos grandes craques. Tivemos Gilberto, Juca, o próprio Cremildo Dura Faria, era um fotógrafo famoso lá, a exemplo do nosso amigo aí, um fotógrafo famoso do Barreto. Ele que fez a foto quando eu era mascote. Infelizmente eu não logrei em achar a foto, eu tenho ela guardada, não localizei. Mas o Cremildo foi um grande goleiro de Manufatura, trabalhava, era desenhista da gravação da fábrica. Muitos foram grandes jogadores o Davi Barreto, que eu falei, que a família do Barreto, do doutor Barreto Filho, e o Davi Marco Barreto foi um grande jogador também, trabalhava, era o chefe do almoxarifado da fábrica, e vai por aí afora. Tinha muito jogador que trabalhava na fábrica, entendeu? E além daqueles jogadores que eu citei, a gente vai lembrando alguns nomes. Tinha um chamado Cicica jogava muito, um ponta maravilhoso, e vai por aí afora, muita gente boa. A torcida do Manufatura era uma torcida muito aguerrida. A gente acompanhava o clube. Quando o clube ia a Rio Bonito jogar contra o Motorista, a turma ia, todo mundo.
ia lá para Friburgo jogar contra o Serrano, a gente ia para Friburgo. Cruzeiro Pendotiba, apesar de a gente ir para lá jogar, acompanhar, torcer, entendeu? E por aí vai. No Fonseca, aqui na Alameda, São Boaventura, no bairro do Fonseca, o Fonseca tinha um timaço de futebol também. Inclusive tem uma particularidade, eu falei no Fonseca, eu lembrei. Em frente à minha casa, a casa da minha família, na época, onde morava o patriarca, o meu avô, Belarmino Miranda, que era o chefe da estamparia da Fabicido, tinha um armarinho chamado Casa Paulista. Esse armarinho, e em cima era um sobrado, em cima morava a família do dono do armarinho. O nome dele era Costa, Seu Costa. Seu Costa e Dona Sara. Eles tinham vários filhos, e um desses filhos era Carlos, conhecido por Carlinhos, um goleiraço, um senhor goleiro de futebol. E eu tinha uma bronca danada, porque em vez dele, morador do Barreto, em vez de jogar no Manufatura, ele era goleiro do Fonseca. Eu não conseguia entender por que aquele goleiraço não agarrava no nosso querido Manufatura, e sim lá no Fonseca. Carlinhos, um grande goleiro, entendeu? E são essas coisas, mas a nossa torcida era muito... acompanhava o time, o estádio lotava, quando tinha jogo ali no nosso próprio estádio, quando vinha aqui no campo do Ipiranga. O campo do Ipiranga, atualmente, hoje, é ali na rua São Lourenço, onde hoje é uma subestação de energia elétrica. Ali era o campo do Ipiranga, entendeu? O campo do Fluminense, ali da rua Xavier de Brito, ali na época tinha uma fábrica de macarrão chamada Fusca Aldeza. Hoje, agora é a Universo, a faculdade. O campo do Fluminense está lá até hoje, tem lá o campo até hoje. Então os clubes tinham campo, o Niterói tinha campo. Não, tinha um outro grande clube de Niterói, um outro grande clube também, que era o Fluminense de Natação e Regatas. Ficava ali quase junto ao Mercado São Pedro, Mercado de Peixe São Pedro. E nesse Fluminense de Natação e Regata, tinha uns irmãos que jogavam muito, o sobrenome Copolino, os irmãos Copolino, entendeu? Grandes craques de futebol. Então a gente vai lembrando dessas coisas, né? No próprio Barreto, tinham vários clubes, um deles era o Cruzeiro ali do Barreto, onde tinham os irmãos Copei, 3 irmãos que eram craques de bola, Délio, Délcio e Carlinhos, que era casado com a irmã do Carlinhos, goleiro de Fonseca, com a Miriam. Então a gente vai lembrando dessas coisas, vai falando. Então os irmãos Copei no Cruzeiro, os irmãos Copolino no Fluminense da São Renato, como nós temos os irmãos Caio Cambalhota, Luizinho e o craque e o César. Esses irmãos são de Niterói, estão aí. César, que jogou no Palmeiras, cracão de bola, Luizinho, Caio. Luizinho foi o maior goleador que já teve no América, entendeu? De todos os tempos. Caio Cambalhota, todo mundo lembra desse nome, Caio Cambalhota. E o César, que jogou no Palmeiras, um cracão de irmão, todos 3 bons de bola, 3 irmãos. Antes de falar em que condição se encontra hoje o antigo estádio Assad Abdala, que vem a ser o campo do Manufatura, eu gostaria de citar 2 nomes que eu não citei e que seria uma injustiça não citar esses 2 nomes. Um é o Valtinho. Valtinho, um funcionário da Fábio Tecido, de inteira confiança do senhor Eduardo Haddad, e que foi um grande jogador de futebol. O nome dele era Walter Viana, e conhecido por Valtinho. E o outro é o Bolero. Bolero, que era o que engraxava a chuteira de Valtinho e que aprendeu a jogar futebol vendo Valtinho jogar. Esse Bolero chegou até a jogar em alguns clubes do Rio e depois, já após terminar a carreira dele, ele foi técnico de escolinha de garotos de futebol e chegou a ser técnico da escolinha do Rio Crique, do Clube Rio Crique, do Clube dos Ingleses, aqui na Fagundes Valera, né? Que é considerado o clube mais antigo ainda em evidência aqui em Niterói. É o clube mais antigo dos clubes que ainda estão em evidência. E o Bolero
foi técnico da escolinha lá do Rio Creek. E ele foi técnico do Rio Creek, olha a afinidade da coisa, levado pela doutora Marlene Olivier. Doutora Marlene Olivier, quando jovem, morava em frente à sede do Manufatura. E é uma grande dama de dança de salão. E eu tive a oportunidade e a felicidade de aprender a dançar na sede do Clube Manufatura com a doutora Marlene Olivier, quando eu tinha 11 anos de idade. Entendeu? Hoje ela ainda é viva, o Bolero já é falecido. Na época eles viveram durante muitos anos, é uma união estável, e ela que levou ele para o Rio Creek, e ela era promotora de bailes, organizadora de baile, e ela é formada em Direito, doutora Marlene Olivier, que foi quem me ensinou a dançar no Clube Manufatura. Esse são detalhes que a gente vai lembrando e que a gente gostaria de fazer constar. E com relação à atual situação lá do campo, infelizmente, está completamente fora de utilização a nível de campo de futebol, não tem a menor condição mais. Onde era exatamente o campo, foi transformado em 2 grandes reservatórios de água, na época do acordo que foi feito com a fábrica pela SEDAI, e atualmente está sendo utilizado pela Companhia Água de Niterói. São 2 grandes reservatórios de água, de forma circular, 2 tonéis enormes, que estão lá no centro, ocupando todo o espaço do campo, onde era o campo antigamente. E no terreno contíguo, além ainda lá no terreno também pertencente à fábrica, foi feito lá a estação de tratamento de esgoto, que está lá em atividade, lá no bairro do Barreto, também no terreno pertencente à fábrica, que era a continuação do espaço do campo, entendeu? Fora dos alambrados. E infelizmente é isso, então está abandonado, o portão principal do estádio está completamente interditado, sem condição de acesso. Por ironia, os moradores ali das imediações, das circunvizinhanças ali, jogam entulho de obra, jogam lixo, tudo na frente, ali onde era a majestosa entrada do estádio do Manufatura, que tinha os portões, tinha uma alameda com pés de oitis nas laterais, vários pés de oitis, estão lá até hoje, e depois é que vinha a área onde ficava o campo, as arquibancadas, o vestiário, aquela coisa toda. Então, infelizmente, por ironia, está lá completamente uma coisa bastante deprimente para quem torceu, a exemplo desse que vos fala, pelo grande clube que foi o Manufatura Futebol Clube a nível estadual, aqui do estado do Rio de Janeiro.